Que saudade de você! Esse é o momento de maior audiência no rádio e de maior sucesso no YouTube. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Estou esperando a sua inscrição. Quero que você se inscreva no nosso canal. Vamos lá, pessoal? E também é o seguinte, espero a sua carta. Conte a sua história. Todos nós temos uma história e você irá concorrer a um tablet no Dia das Mães. Basta você enviar a sua carta para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, com os olhos vidrados e a língua para fora. Meu filho se chama Roberto. Filho muito querido, de uma união de muito amor. Roberto cresceu, estudou. Um rapaz inteligentíssimo e logo começou a trabalhar. Roberto, além das qualidades de um moço trabalhador, responsável e pela sua inteligência, conseguiu colocação fácil em uma empresa, onde além de um bom salário, era por demais querido pelos superiores. Este meu filho, além de tudo isso, era um rapaz muito paquerado, porque, modéstia à parte, ele muito bonito. Quando chegou aos 18 anos, resolveu se casar com Lúcia aos 18 anos. Uma moça maravilhosa, cheia de qualidades. Eu não tenho o que falar dela. Meiga, amorosa, apaixonada pelo meu filho e muito carinhosa para comigo. Só uma coisa me incomodava. Tanto ele, meu filho, e ela eram muito jovens. Eram muito, mas muito jovens. A mesma idade, 18 anos. Mas casar aos 18 anos, eles poderiam esperar mais um pouco, curtir mais a vida. E eu falei bastante para ele, como para ela. Vocês são muito jovens ainda, 18 anos. Não seria melhor esperar um pouco mais? Será que é isso mesmo que vocês querem, se casar já? Os dois abraçados, se beijando, responderam para mim, ainda em tom de brincadeira: é isso mesmo, mamãe, a gente se ama e vai se casar. Decisão tomada pelos dois. E o casamento aconteceu. Aconteceu. Com 18 anos os dois se casavam. Com 2 anos de casados, Lúcia engravida e nasce a minha primeira neta. E foi aquela euforia, um mar de felicidade. Meu filho e Lúcia sempre vinham em minha casa com a neném. Mas engraçado, depois que a neném nasceu, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber alguma coisa que não estava me agradando muito. Eles sempre foram daquele jeito de não se desgrudarem por nada, sabe? Casalzinho apaixonado, toda hora abraçando, beijando. Era na frente de qualquer um, beijos, carícias, carinhos, mãos coladinhas, abraços, dengo. E depois do nascimento do bebê, meu filho Roberto já procurava não ficar mais tão perto da mulher. Ela vinha para beijá-lo, abraçá-lo, e ele delicadamente dava um jeitinho de sair assim, sabe? De cair fora. Alguma coisa estava errado em tudo aquilo. Eu conheço meu filho, eu conheço. Mas com tudo isso, eles viviam bem. Só que aquelas frescuras de Roberto e Lúcia já não existiam mais. Ela tinha o costume de sentar no colo dele. Isso era um costume que ela tinha, de sentar no colo dele, de colocar comida na boca dele, de beber do mesmo copo com ele. Tudo isso já era coisa do passado. Quando a minha netinha completou 3 anos, eis que Lúcia engravidou de novo. E agora ficamos sabendo, era um menino. Puxa, um menino, agora um casalzinho perfeito, né? Pronto, um casal de filhos, era tudo que nós todos queríamos. Antes, porém, de nascer meu netinho, eu ainda conversei muito com a Lúcia. Falei da minha estranheza com relação àquilo que eu vinha observando. Não tanto dela, mas do Roberto. E ela, com muita calma, me falou: tá tudo muito bem entre nós, minha sogra. Tá tudo muito bem entre a gente. É que ele trabalha muito, ele chega sempre cansado. E eu também
me ocupo o dia todo com a minha filha, né? Você sabe como a sua neta dá trabalho. E só tenho um pouquinho de folga quando ela está dormindo. Mas é assim mesmo. Tempo de namoro é uma coisa, noivado é diferente de quando se está casado. Muda mesmo, mas não precisa ficar preocupada não, tá? Eu então me calei. Mudei de assunto. Porém, mesmo ela falando aquelas coisas, não me convenceu. Eu não estava errada, porque não demorou muito e eu fico sabendo que meu filho estava arrumando mulheres fora de casa. Chegou no meu ouvido essas coisas. Claro que chegaram também nos ouvidos de Lúcia. E um dia ela veio em casa chorando, triste, dizendo que Roberto não ligava mais para nada, que ele não estava mais se incomodando nem com ela, nem com as crianças e muito menos com as contas do dia a dia. Ele não estava mais ligando para as contas do dia a dia que toda casa tem. Estava tudo inclusive atrasado. Cobranças acontecendo, sabe? Coisa que nunca aconteceu e que agora dentro de casa Roberto vivia sempre muito nervoso. Foi um dia que meu filho foi a uma agência de carros. E foi aí que ele foi, de verdade, ao encontro do Satanás, ao encontro do coisa ruim. Eu digo isso porque a tal mulher que ele conheceu lá, que trabalhava na agência, que o atendeu, é parecida com o próprio demônio, uma praga vestida de mulher que se chama Sueli. Eu quero dizer o nome dela aqui, Sueli. Essa coisa chamada Sueli, quando bateu os olhos do meu filho, ela ficou alucinada por ele, ficou doida por ele, e foi a partir daí que o diabo começou a trabalhar. Ele já não estava 100%, como eu disse. Eu conheço meu filho, ele já não estava 100%. E nessa agência de carros, que ele conheceu aquela vendedora, que tudo começou então a desandar. Lúcia em casa, trabalhando, cuidando dos 2 filhos com o maior carinho. E ele então deu de chegar fora de hora. E para se justificar com a esposa, inventava desculpas, hora que o carro tinha quebrado, hora que uma viagem aconteceu de maneira inesperada, olha, outra hora que está fazendo extra. E assim ele ia levando suas mentiras. Foi numa tarde que Roberto chegou mais cedo e foi tomar banho. E Lúcia resolveu ir até o carro com as crianças. Ligou o som, ficou brincando com os 2 ali, quando ela avistou uma sacolinha em cima do banco de trás. Por curiosidade, pegou aquilo e, ao abrir a sacolinha, coisas, pertences de uma pessoa chamada Sueli, inclusive perfume, algumas coisas assim bem particulares, sabe, bem pessoais. Inclusive dentro dessa sacolinha um crachá em nome de uma tal Sueli. Lúcia, quando viu aquilo, ficou louca, chorando e tremendo de raiva, pegou as crianças, entrou em casa e exigiu explicações do marido. Meu filho não tinha o que responder. Diante daquela sacolinha com tudo aquilo dentro tal, e vendo que inclusive havia bilhetinhos, um escrito para o outro, ele ficou gaguejando. Ele ficou gaguejando, tentando uma saída aqui, tentando outra saída ali, mas Lúcia, com tanto ódio, com tanta raiva, que naquele desespero todo, começou a abrir gavetas e jogar tudo do marido na rua e gritando: vai embora daqui, seu desgraçado, você não presta, você está me traindo, e faz tempo, bem que a sua mãe me alertou. Bem que sua mãe me alertou. Vai embora daqui agora. Eu não quero mais te ver, seu desgraçado, seu ordinário, você não vale nada. Enquanto eu me mato aqui dentro de casa, cuidando dos nossos filhos. Olha aqui, ó, você me traindo. Quem é essa vagabunda aqui, ó? Quem é essa aqui, essa tal de Sueli? Quem é? Fora, 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 vai embora, vai embora. Claro que a minha nora estava descontrolada, totalmente descontrolada. E eu, como mãe, como esposa, como sogra, não tiro a razão dela. Não tiro, não vou a favor do meu filho, não vou passar a mão na cabeça do meu filho, não tiro a razão dela por ter feito aquilo. Acho que ainda foi pouco.
Eu acho que ainda foi pouco. Roberto foi tocado de casa. Diante dos gritos, da alucinação de Lúcia, o jeito foi ele colocar suas coisas dentro de uma mala e veio bater na minha porta contando o que tinha acontecido. Eu fiquei uma fera e dei toda a razão à minha nora e disse a ele poucas e boas. Mas, apesar de tudo, mãe é mãe. Mãe é mãe, eu não ia deixar meu filho na rua, então eu o acolhi, mas falei tudo também que eu tinha que falar. E mesmo sendo mãe, me mantinha indiferente a ele, sabe, distante, dizendo, como querendo dizer, você errou. E sentindo o clima pesado comigo, eis que Roberto então vai atrás para morar com ela, aquela tal Sueli. E acabou realmente, foi atrás, propôs e ela aceitou e os dois passaram a morar juntos. Nesse interim, meu filho sai do emprego, arruma outro trabalho e foi nesse segundo que ele conhece outra mulher. Só que essa tem uma posição social muito boa, a outra era vendedora da concessionária, essa não, essa é empresária, ela é formada, ela é linda, ela é atraente. E não deu outra. Em pouco tempo, ela comprou uma bonita casa em um condomínio fechado e eles foram morar juntos. Ele largou a tal da Sueli para morar com essa terceira mulher. E a Sueli, na cabeça dela, ele não falou para ela que ele ia morar com outra. Na cabeça dela, Sueli, ele teria voltado para minha casa, para a casa da mãe, porque eles ainda se encontravam. Em outras palavras, Lúcia, esposa legítima, tinha sido traída pelo marido com essa mulher, a Sueli. Por outro lado, a Sueli passou a ser traída por essa outra, desse belo condomínio fechado. Quer dizer, todas as três ali traídas, porque a do condomínio fechado, meu filho também traía, porque saía com a Sueli. Eu tenho uma sobrinha que vivia indignada com todas essas coisas de Roberto. E olha que eu avisei antes, vocês são muito novos para se casar. Vocês são muito novos para casamento. Mas queriam se casar, tá aí. Meu filho quis viver a vida depois de casado e deu no que deu. E essa minha sobrinha, que vivia indignada com essas coisas do primo, ela falou, tia, eu vou pôr um ponto final nessas palhaçadas do Roberto. Não tá certo ele fazer o que faz com uma, não tá certo o que ele faz com a outra, e tudo ficar por isso mesmo. Foi então que minha sobrinha resolveu mandar uma carta anônima para a tal da Sueli. Ali ela contava tudo, dizendo que ele estava, na verdade, não morando comigo, e sim com uma terceira mulher num condomínio fechado. E que ela, Sueli, era a reserva da reserva. Quando essa carta chegou nas mãos de Sueli, foi como se um torpedo, foi como se um míssil, como se uma bomba tivesse caído. Ela já pegou o celular, ligou para Roberto, descarregou sua fúria. Sabe como são essas mulheres mal amadas? Sabe como a minha nora, ela segurou. Mandou o Roberto embora, tal, mas segurou. Agora a Sueli não. Sueli daquelas que faz escândalo. Sueli daquelas que realmente põe o barraco mesmo abaixo. Descarregou sua fúria. Sabe como são essas mulheres mal amadas? Depois que Sueli falou tudo o que tinha a dizer, acrescentou que ele podia esperar por notícias muito ruins, porque ela imaginava que ele tinha voltado a morar na minha casa. Agora que ela está sabendo que ele foi morar com outra, que ele aguardasse por notícias muito ruins, pois ela ia se matar, acabar com a vida dela e deixaria uma carta incriminando ele pela morte dela. Você pode aguardar, você pode esperar, notícias trágicas vão chegar até você. Meu filho, nessa hora, ele não duvidou, desesperado, louco, com medo das ameaças, ele larga o serviço, vem transtornado e enfurecido para minha casa. E quando entrou batendo a porta com toda a força, já veio me agredindo com palavrões, com insultos.
Eu tomei até um susto danado. Meu filho, sabe, desse jeito, eu não sabia o que estava acontecendo. E ele, furioso, aos gritos, repetia: foi você! Foi você! Por que você tem que se meter na minha vida? E agora? E agora se ela se matar? E agora se ela se matar? O que vai ser de mim? Por que você inventou de mandar uma maldita carta para ela? Eu tenho certeza que foi você, a carta anônima. Mas tenho certeza que foi você que mandou. E disse até que eu não era mais mãe dele, que ele não queria me ver nem pintada de ouro, e isso e mais aquilo, e outras coisas que não posso dizer. Mas por que tudo isso, filho? Eu não sei de nada que você está falando. Quem é que vai se matar? Me diga, quem é que vai se matar? Explica direito para eu entender e para de me xingar. Eu sou sua mãe, sim. Eu sou sua mãe, sim, e você tem que me respeitar. A confusão foi total entre eu e ele. E só então eu me lembrei da minha sobrinha, que disse que ia escrever uma carta anônima. Só aí eu comecei a entender. Quer dizer, essa fúria do meu filho contra mim é que ele achava que eu tinha escrito a tal carta anônima. E agora eu me lembro, a minha sobrinha falou que ia escrever uma carta anônima para acabar com essas palhaçadas do Roberto. É quando então o meu filho, nervoso, ameaçador, furioso, começou a me dar medo. Comecei a sentir realmente medo. É quando então, em dado momento, ele vai até a cozinha, abre a gaveta, meio que procurando alguma coisa, e encontra uma faca ali na cozinha. Então ele pega aquela faca: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Você me encrencou mesmo, você acabou com a minha. Eu não tenho mais nada o que perder, eu não tenho mais nada o que perder, eu vou acabar com a sua vida. E foi então que eu percebi que ele poderia de fato me matar naquele instante, pois ele me joga no chão e com a faca, naquele momento de pavor em que eu vi a morte na lâmina da faca, quando ele levanta a faca e vendo que ele ia me esfaquear, e vendo que ele ia me matar, vendo que eu ia morrer, eu dei um grito: meu Deus, minha Nossa Senhora, me valha nessa hora, me ajude, eu não quero morrer pelas mãos do meu próprio filho, valei-me nessa hora, Jesus, Nossa Senhora. E algo simplesmente espantoso aconteceu naquele instante. Roberto, meu filho, que estava com a faca pronta para enfiar no meu peito, pronta para cravar no meu coração, ele está descendo a faca e eu grito por Nossa Senhora, eu grito por Jesus, e ele começa a tremer. Ele começa a tremer, a faca já está chegando aqui, já no meu peito. Ele não consegue continuar. É como se ele tivesse travado e começa a tremer, a tremer, a tremer. A mão, o braço, o seu corpo. Inclusive um detalhe, como ele está por cima de mim, eu sinto que o seu corpo começou a esfriar, começou a ficar gelado, e ele continuava tremendo. Agora treme o corpo todo. Sabe quando uma pessoa quer fazer uma coisa, quer enterrar uma coisa e não consegue? É como se ele estivesse sendo seguro, sendo ali preso por algo, e ele tremendo, tremendo. Foi quando ele coloca a língua para fora. Mas assim, ele colocou a língua para fora, os seus olhos ficam vidrados, os seus olhos ficam desse tamanho, esbugalhados. Ele fica com os olhos esbugalhados, a língua para fora e tremendo, tremendo, tremendo. E a faca caiu de sua mão. Foi quando eu consegui me desvencilhar dele. Me ergui e ele ficou naquele estado crítico no chão, tremendo, 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 com aqueles olhos esbugalhados, envidrados, com a língua de fora. E eu vendo meu filho, ele está morrendo. Meu filho está morrendo. Sua feição, sua fisionomia toda retorcida, assim retorcida, aqueles olhos, aquela língua, uma coisa do outro mundo, feia, mas feia demais. Diante daquele quadro horrível, eu me agarro de novo a Deus e a Nossa Senhora e peço: não deixe meu filho morrer, minha Nossa Senhora, meu Jesus, não deixe meu filho morrer. Ergui a cabeça dele, tentei dar água, me lembrei do álcool e comecei então, peguei ali um vidro de álcool, comecei a fazer massagem forte no peito dele com álcool, nos pulsos, e lentamente ele foi voltando.
Sabe quando uma pessoa está sob domínio de uma possessão, sei lá, em transe? Ele foi voltando, aos poucos, lentamente ele foi voltando daquela coisa horrível que acometeu ele. Filho, meu filho, já passou. Filho, vem aqui com a mãe pro sofá, vem, filho. Ele não conseguia concatenar as ideias, ele não conseguia ordenar os pensamentos, ele só ficou assim, Filho, vem até a sala. E da cozinha eu tentei arrastá-lo até a sala, mas eu queria colocá-lo no sofá. Ajuda a mãe, filho, ajuda. A mãe não aguenta com seu peso. Ajuda a mãe. Sobe no sofá, deita no sofá. Foi então que ele conseguiu. Coloquei um travesseiro para escorar a cabeça dele e com muito custo meu filho foi então melhorando, e eu não cansava de pedir a Deus e a Nossa Senhora, de agradecer a Deus e a Nossa Senhora, primeiro pela minha vida, pois a faca chegou a ficar bem aqui, chegou até a pontinha da faca me ferir, quer dizer, foi no momento da faca entrar que alguma coisa maior segurou. Então eu primeiro agradeci a minha vida, pois faltou muito pouco para o meu filho cravar aquela faca no meu peito. E segundo, pela vida dele. Eu vi a sua morte muito perto. Ele esteve bem perto da morte, devido ao estado em que ficou. Tive de passar por tudo isso, por esse grande susto. E por causa, sei lá, de um casamento feito tão jovem, que não tinha ainda nem vivido a vida, por causa de uma mulher de nome Sueli, por causa daquela outra lá do condomínio fechado, não. Eu chego à minha conclusão de que foi por causa dele mesmo, meu filho, que não ouviu a sua mãe, que fez tudo errado e quase que nós dois pagamos com a própria vida. Meu filho, depois que tudo passou, ele ficou muito diferente, completamente diferente, não era mais o mesmo. Um dia ele saiu e nunca mais voltou. Se passam 2 anos e não sei onde ele está. Depois daquele dia de fúria, depois de tudo aquilo que ficou bem guardado, que eu vi a morte de perto e também vi a morte dele bem perto, devido àquele acesso de loucura, ele sumiu, desapareceu. Sempre tão meigo, tão carinhoso, trabalhador, sabe? Sempre foi tudo na minha vida, meu filho Roberto, filho único, mas que infelizmente ficou transtornado por mulheres, e em especial por uma que ameaçou se matar, Sueli. Talvez essa seja a grande causa de tudo aquilo que aconteceu. E pior, do seu desaparecimento. Eu quero nesse momento, eu, Célia, aqui de Santo Amaro, pedir a você, meu filho Roberto, onde você estiver, 2 anos se passam que você não dá notícias, que você sumiu, desapareceu depois de tudo aquilo que aconteceu. Essa carta foi para contar a minha história que a vida escreveu, mas também é uma carta que, através da força do canal do Eli Corrêa no YouTube, eu quero encontrar o meu filho, quero reencontrar você, Roberto. De onde você estiver, de onde você se encontra, mande um recado para a mãe, mande, meu filho. Não se esqueça também dos teus filhos. A tua ex-mulher já encontrou o caminho dela. É você que tem que encontrar o seu caminho, e o seu caminho é aqui em casa. Essa é a minha história, história que a vida escreveu.
Que saudade de você! Com os olhos vidrados e a língua para fora. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.